Hoje com o pastor Joseph Prince. Você gostou hoje de todos os hinos? Foi bom, amém? Sabe que esses hinos são especialmente ungidos? Porque cada um destes hinos tem uma história por trás deles. E quando você descobre as histórias por trás desses hinos, você fica emocionado. É algo forte. E você sabia que um hino que é ungido pelo Espírito Santo nunca sai de moda? Algumas das canções populares, até as canções de hoje, saem de moda. Mas os hinos não saem de moda quando são ungidos pelo Espírito Santo. Existem alguns hinos, somente uns poucos, que estão baseados em descrenças, portanto não são bíblicos. Mas muitos dos hinos que cantamos são ungidos. Amém? Canções como Que Amigo Temos em Jesus. Até as crianças aprendem Jesus me ama, isso eu sei. Canções lindas que você ouviu. Se puder, cante isso o dia inteiro, amém? O mundo de hoje está se tornando cada vez mais, como o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, tempos perigosos. Estamos vivendo em dias muito difíceis. Mas escute bem isso. Um tempo atrás eu estava escutando o meu livro. Sabia que tem uma gravação em áudio do meu livro sobre a oração de proteção, Salmo 91? Eu estava ouvindo os testemunhos e o ensinamento de novo. Foi muito bom para mim. Precisamos conhecer as bênçãos e as promessas do Salmo 91. No mundo em que vivemos. Não só porque sabemos que Jesus falou haverá guerra e rumores de guerras antes da sua volta. Amém, isso tudo está acontecendo. Estamos vendo os países agitados e tudo mais. Sabe, conversas, e sabia que o mundo é um lugar perigoso. Amém? Vivemos num mundo em que querem mudar as leis de Deus, a direção que Deus nos deu e como Deus faz tudo, e chamamos o mal de bem agora e até o bem de mal. Não é? Estamos vivendo esses dias que Paulo chama de tempos difíceis, perigosos, mas há um lugar em Cristo para a nossa proteção. Amém? Não podemos fingir que nada disso existe, isso existe. Então, nós precisamos orar. Não podemos só olhar para o que está acontecendo, precisamos orar. Amém? A oração é algo que você precisa para você e para a sua família. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, amém? Mas graças a Deus, Deus sabe de tudo, do começo até o fim e do fim até o começo, amém? Deus é um Deus que está fora do tempo, amém? E é por isso que nós precisamos orar. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a primeira coisa no nascimento da igreja, há 2000 anos atrás, a primeira coisa que Deus deu para eles foi a linguagem de oração. Que coisa linda, amém? Olha isso. Vamos ler Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a o quê? Falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha o que fala o verso 1, no dia de Pentecostes, quando eles se cumpriam. Você sabia que o primeiro Pentecostes, na verdade, foi quando Deus deu os 10 mandamentos? No Monte Sinai? Aquele foi o primeiro Pentecoste, qualquer judeu sabe disso, aquele que conhece os dias de festas. O primeiro Pentecoste foi marcado pela lei que foi dada, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Houve também um vento impetuoso e também relâmpago e também fogo. E aqui, cumprindo-se o dia de Pentecostes na nova aliança, Deus deu não a lei, mas o Espírito, e não no Monte Sinai, mas no Monte Sião. Amém? E havia também fogo, línguas de fogo. Aqui, quando Deus deu a lei, logo depois 3.000 pessoas morreram no pé do Monte Sinai. E aqui, quando Deus deu o Espírito num dia de Pentecoste, Pedro se levantou e pregou e 3.000 pessoas foram salvas. 3.000 morreram, 3.000 foram salvas. A lei mata, mas o Espírito dá vida. Nada errado com a lei é santa, a lei é de Deus, a lei é justa, mas a lei não pode tornar ninguém justo, a lei não pode abençoar ninguém. A lei diz que você tem que obedecer completamente antes de ser abençoado. A lei não pode santificar ou fazer alguém santo. Alguns acreditam que podem se tornar santos tentando cumprir a lei. A lei foi desenhada
de tal maneira para mostrar sua imperfeição, como a linha de um nível vai mostrar algum tipo de prédio ou qualquer outra estrutura se está se desviando da linha do nível, assim também a linha do nível de Deus mostra se nós estamos nos pervertendo ou se estamos nos desviando. Não podemos comparar os dois um com o outro. Não podemos comparar entre nós mesmos. Precisamos comparar com Deus e somos pecadores. Alguns cometem o pecado no exterior, mas alguns cometem o pecado interior. Ainda é pecado. Somos pecadores, mas Deus nos ama a todos. É incrível como Ele nos ama. Eu estava lendo outro dia. Eu cheguei na parte da Escritura que diz: agradou a Deus moer a Jesus, Isaías 53. Agradou a Deus, em outra versão, feri-lo. Fala do Pai, e agradou o Pai moer Jesus. Eu entendo que o Pai nos ama, amém? Deus nos ama e enviou o seu Filho, que também nos ama, e eu sei o quanto o Pai ama o Filho. 2 vezes fala nos Evangelhos, quando Jesus saiu das águas do Rio Jordão, as águas do batismo, o Pai abriu o céu e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E outra vez Deus abriu os céus no Monte da Transfiguração e Deus falou e disse: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Amém? Deus ama o seu Filho. E por isso eu não entendo esse verso em Isaías que diz: agradou a Deus moer Jesus. E por muito tempo eu não pude entender isso. E eu sei que quando Jesus obedeceu ao Pai, ele mesmo, Jesus, falou para os discípulos no cenáculo dizendo: como o Pai me deu este mandamento, assim eu faço. Levantem-se e vamos logo. Vamos logo era ir para a cruz. Ele decidiu morrer por obediência ao Pai. Não só porque ele nos amava, mas porque ele estava obedecendo ao Pai. E agora Jesus disse que havia uma importância maior, um novo motivo para Deus amá-lo. Por isso o Pai me ama, ele disse, porque eu entrego a minha vida. Então o Pai sempre amou o Filho. Antes de sermos criados, o Pai amava o Filho. Eu era as suas delícias, mas ainda eu não entendo como agradou o Pai moer seu Filho. Então eu perguntei ao Senhor sobre isso anos atrás, e eu me lembro que era na época do Natal, e nós estávamos saindo, como muitos por aí, para fazer compras de última hora, e Jéssica tinha 3 anos de idade, e nós estacionamos o carro no estacionamento do lado de fora, e então depois fomos para o shopping, e tinha que andar muito. E quando voltamos, nós tínhamos muitas sacolas, o Andy carregava algumas e eu também carregava algumas sacolas, e a Jéssica se cansou. Então é lógico que, como um pai forte, eu quis carregar minha filha, certo? Ela estava com sono, então a peguei no colo, ainda com as sacolas, e quase que imediatamente ela dormiu nos meus ombros. Eu pude ver que ela estava dormindo. E depois eu lembrei que eu tinha estacionado muito distante. É bom quando você chega cheio de energia, sem carregar nada, você estaciona longe. Mas com tudo aquilo, ai meu Deus, todo passo era uma luta. Ainda com aquela criança bem pesadinha. Uma criança linda, mas muito pesada. E eu podia fazer uma coisa que era colocá-la no chão. Não é? Tinha que acordá-la e fazê-la andar. Mas eu a amo muito. E eu, quando a carregava com uma mão e a outra mão cheia de sacolas, é o Andy com sacolas, eu senti que o meu braço estava dormindo. Isso não é tão ruim. O próximo foi pior. Aquelas agulhadas, sabe? E eu fiquei fazendo a maior força só para poder sentir ela respirando no meu ombro, porque eu a amo tanto. E eu percebi que Isaías 53 começa, Isaías 53 que diz: agradou ao Senhor moê-lo, começa dizendo: a quem foi revelado o braço do Senhor. Ou seja, para quem Deus vai revelar o seu filho, e aqui ele chama o seu filho de braço. Percebi que ele estava respondendo minha oração para entender o que ele quis dizer. Ele perguntou: você ama sua filha? Eu disse: sim. Eu prefiro moer o meu braço do que acordá-la. E eu percebi que Deus moeu seu filho porque ele nos ama muito. Não é incrível o quanto Deus nos ama? E sabe, esse é o tipo de coisa que você não aprende com a religião. Você aprende com os evangelhos, com as boas novas. Uma revelação da bondade de Deus. E você pode receber isso, deixe-me falar isso, até o que eu disse para você agora. Entender como Deus é bom. Nós não conseguimos entender isso só de ter um gostinho como tivemos agora. É um presente da sua bondade para entendermos quão bom Ele é.
Glória a Deus, essa não é a minha mensagem hoje, ok? Eu quero te mostrar algo que vai te abençoar, mas tem muitos benefícios nesta palavra. Vamos falar sobre o nascimento da igreja e como Deus os encheu com o Espírito. E no primeiro Pentecostes, 3.000 pessoas morreram. No novo Pentecostes, 3.000 pessoas foram salvas. A lei mata, mas o Espírito dá vida. A lei exige justiça. Graça provê justiça. Sob a lei, Deus fala então sobre o trabalho árduo do homem, sobre tudo o que o homem faz. Não deverás, não deverás, não deverás, não deverás. E Deus deu a lei porque Deus sabe que somos orgulhosos. Somos tão orgulhosos que não achamos que somos pecadores. Algumas pessoas agora mesmo pensaram, não somos tão maus assim, não somos pecadores. Mas olha bem isso, todos nós somos pecadores, quebramos os 10 mandamentos. Se não com ações de coração, com a mente. Nós somos todos pecadores, amém? Glória a Deus, diga amém. Mas Deus nos ama. E Deus nos ama mesmo quando éramos inimigos. Amém, Ele nos deu seu Filho para morrer por nós quando nós éramos pecadores. Amém? E aqui, sob a lei, Deus fala então sobre a obra do homem. Amém? Não matarás, não roubarás, não faça isso, não faça aquilo, não faça obra do homem. Mas quando a graça veio, no dia de Pentecostes, no Monte Sião, e 3.000 pessoas foram salvas, a ênfase foi o que está aqui. Vamos ler? Eles falando em línguas e cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Não mais a obra dos homens, mas falaram as grandezas de Deus. Amém? Então não é mais o quanto o homem é mau, mas é sobre o quão bom Deus é. Amém? Não é sobre como o homem tem caído, mas é como quanto Deus tem ido até você e como Ele faz tudo para te salvar e te abençoar. Amém? Não é mais sobre a maldade e o pecado do homem, mas agora é tudo sobre a amabilidade, a beleza, a glória e a excelência do nosso Deus. Aleluia! Amém? Qual deve ser a nossa ênfase na pregação? Amém? E muitas vezes ficamos aqui neste acampamento por muito tempo, falamos para as pessoas a ponto de que elas nem conseguem mais ver Deus e veem Deus como um Deus que pune, um Deus que sempre julga, enquanto o nosso Deus é um Deus de amor. Amém? Aleluia! Glória a Deus, obrigado Jesus. Mas perceba aqui que eles falavam em línguas falando da grandeza do nosso Deus. Quando você fala em línguas, você está proclamando as grandezas do nosso Deus. Amém? Edifica o seu espírito. Eu quero falar algo sobre orar em línguas hoje que vai te ajudar tanto. Amém? Na área do estresse, ansiedade, preocupações, ataques de pânico e também problemas físicos em termos de enfermidades, doenças crônicas, todas as doenças. Então, línguas é um dom de Deus, e eu sempre digo isso, uma arma de Deus, ou uma arma, um instrumento do céu, feito no céu. Amém? E quando Deus dá algo como oxigênio, é incrível quando Deus dá algo, sabe, tem muito, poderia dizer até milhares de uso. Como o oxigênio é usado para viver, para você encher os seus pulmões, amém? Da propulsão a máquinas e veículos, por exemplo, aquela furadeira pneumática, a palavra pneuma, é ar, vento. E o vento pode mover barcos, navios, e pode fazer muito, milhares de coisas. Só uma criação de Deus. O ar. Certo? Quando o homem cria, ele cria uma coisa e depois tem que criar outras coisas para manter aquilo que ele criou, como o seu celular. Quando você leva o seu celular para suas viagens, tem que levar o carregador. Certo? O homem cria o computador e tem que levar tudo que vai junto com o computador. É por isso que, quando eu resolvo viajar, o quarto do hotel que eu fico parece um hospital. Com aquele monte de tubos saindo de todo lado. E eu levo ainda uma luz especial, porque a luz do hotel geralmente é muito ruim. Eu acho que eles queriam que os quartos fossem românticos. Certo? Mas eu levo comigo o pastor Daniel, o pastor Lawrence, e às vezes o pastor Mark também. Isso não é muito romântico, ok? Mas eles sabem como é difícil preparar uma mensagem quando eu vou pregar em conferências com aquele tipo de luz. Então eles levam para mim uma luz que colocam no pedestal, algo assim que vai ajudar a iluminar para a minha leitura e tudo mais. E tem que ter um monte de coisas como as tomadas e tudo mais, com fio para todo lugar.
e muita coisa para manter. Amém? É a criação do homem. O homem cria algo e tem muita coisa que acompanha. Deus cria uma coisa e tem muito uso. Deus é dadivoso. Amém? E ele deu o dom de línguas. Hoje eu quero focar em um benefício que eu acho que muitos de nós temos sido roubados. Você talvez já tenha essa palavra, mas eu acho que o diabo roubou essa palavra. O diabo vem e rouba essa palavra, e esta é a área que traz benefício, e tem muitos benefícios em orar em língua, por exemplo, e eu falarei disso nas próximas semanas, mas vamos dizer que você ora pelo seu filho. Amém? E você sabe que o seu filho está na escola, e você está orando, mas de repente a sua oração muda e você ora em português e entende tudo, e o Espírito Santo te inspira e te dá uma visão sobre algum tipo de acidente que pode acontecer com o seu filho. O que você faz? Você começa a pedir a proteção de Deus, certo? E não só isso, mas sabendo muito bem sobre a natureza humana, você não vai só orar pelo filho, mas vai dizer, você não vai para a escola. Não é? E por que isso? Você está com medo. Por causa daquilo que você sabe. Às vezes o que você sabe faz você ficar com medo. Mas vamos dizer que você tem um idioma que você nem sabe e você está orando. E o diabo tem planejado de tal maneira, sabe, para ferir o seu filho, e ele preparou uma pessoa bêbada. O diabo o preparou. Naquele mesmo dia, o seu filho está saindo da escola e o diabo preparou tudo. E você está orando e você está dizendo, arabarabara, eu estou orando pelo meu filho, Senhor. Eu oro para que aquele bêbado não passe ali, que meu filho esteja no lugar certo na hora certa, e você está orando e cantando e cozinhando, amém? Ou está trocando fraldas, ou está trabalhando, caminhando, carregando arquivos e orando pelo seu filho, que está em perigo e você nem sabe disso. O que traz mais estresse? A oração em português ou a oração no espírito? É lógico, é em português, certo? Porque você está orando pelo futuro e nem sabe o que vai acontecer. Amém? Eu quero te dizer que como Deus fez nascer essa mensagem da graça e o redescobrimento do Evangelho da Graça durante um tempo que eu estava orando em línguas. Amém? Se Deus falasse para mim que eu estaria pregando para uma multidão e até para milhões de pessoas no mundo através da televisão e mídia, eu teria até desistido. Eu não teria o desejo de estar no ministério. Eu tinha tanto medo de multidões. Amém? Mas aprendi a orar em línguas e orava pelo meu futuro. E um dia, na frente de milhares de pessoas, Deus disse, você orou por isso. Há 10 anos atrás. Há 20 anos atrás. Amém? Então, quando oramos em línguas, estamos orando muito além do nosso limite, da nossa pequena mente. Amém? Você está orando pelo futuro, você faz isso e pode orar até pelo passado. Quando aquele medo entrou e você não sabe por que você está passando por isso, você luta para se livrar, mas não consegue livrar-se daquele tipo de medo. E Deus, o Espírito Santo, te ajuda a alcançar a vitória e curar essa parte. E Ele também vai até o futuro e toca naquilo. Porque Deus está fora do tempo. Ele está fora do tempo porque Ele criou o tempo. Por isso a cruz, de acordo com Deus, aconteceu ontem. Você deve pensar assim quando toma a Santa Ceia. Não é somente algo que aconteceu há 2000 anos. Isso é somente uma linguagem por causa da compreensão do homem sobre o tempo. Deus está fora do tempo. Então, amigo, escute. E falando em línguas, eu vou falar sobre um benefício. E não é intercessão, mas o benefício é como ajuda o seu corpo. E te mantém de uma forma tão preparado para que o medo, estresse, depressão e ataque de pânico não tenha mais nenhum tipo de domínio ou poder ou vitória sobre a sua vida. Você pode ser liberto de vícios e pode até ser liberto de doenças. Está pronto? Então vamos focar somente nesta área primeiro, amém? E nos próximos dias, se o Espírito de Deus nos levar a isso, vamos focar também nos outros benefícios, porque tem milhares de benefícios com um dom que traz muitos benefícios. Eu só quero dizer rapidamente que tem algumas denominações que dizem não ore em línguas porque isso é do diabo e quando você faz isso está orando ao diabo. Você só tem que ler 1 Coríntios 14, versículos 2 e 3, que diz claramente: aquele que ora em uma língua não conhecida não fala aos homens, mas com Deus. Não ao diabo, mas a Deus. E essas pessoas dizem, temos que ir pela palavra de Deus, temos que usar a Bíblia. A Bíblia diz que aquele que fala em uma língua não conhecida não fala aos homens, mas fala a Deus. Você tem uma linha direta ao próprio Deus, aleluia! Então, deixe de lado as opiniões dos homens, deixe de lado essas denominações e coloque o foco na palavra de Deus, amém? Descanse. Jesus mesmo disse, os sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome
falarão em novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Os que não acreditam em orar em línguas, inevitavelmente isso está conectado. Eles não acreditam em orar em línguas, não veem a operação dos dons de cura. Os enfermos não são curados neste ministério. E vivem inventando desculpas. Não é, mas sempre estão juntos. Os que acreditam em orar em línguas veem muitos milagres acontecendo no seu ministério. Amém? Ah, não importa, pastor Prince, vai importar quando o seu filho estiver doente e os médicos não têm a cura. Aí você vem me falar, se não importa. Então deixa de lado todas essas questões denominacionais e fique com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém, igreja? 1 Coríntios 14, 4, o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Diga, edifica-se. A palavra edificar, escute isso. A etimologia dessa palavra vem de duas palavras do latim, certo? Edificar. Edis é, na verdade, uma casa ou um prédio, como edificar e edifício. Um prédio alto, um prédio grande. Então a palavra edificar, a etimologia vem do latim, vem de edis, que é casa ou prédio, ficare ou ficar, certo? Da palavra edificar, construir. Coloca as duas juntas, é construir ou reparar. Construir uma casa. Hoje, quando falamos edificar, alguém diz, pastor Prince, sua palavra me edificou. Ou seja, confortou moralmente, inspirou de uma forma moral, algo assim. Mas não pensamos nos termos físicos. Mas a palavra raiz é no sentido físico, porque fala de um prédio. De fato, no grego, essa palavra edificar é, na verdade, oikodomio. Oikos é uma casa, um prédio. Domio é construir o prédio. Ok? Domio, na Itália, você escuta domio, certo? Um prédio. Domo, domio. Oikos, domio. Construir uma casa. Oikos, uma casa. Ah, pastor Prince, não somos casas. Certo? Nós somos. Somos templo. Sabe qual parte é o templo? O espírito. É o que falam. Seu espírito não é o templo, o corpo é o templo. Olha 1 Coríntios 6. Não sabeis que o vosso corpo é o templo? O quê? Vosso corpo. Vosso corpo é o templo. O Espírito Santo habita no nosso espírito. Mas não diz o seu espírito é o templo. A Bíblia não fala que o espírito é o templo. Mas diz, vosso corpo é o templo. O seu soma no grego, seu corpo. Não seu psique. Certo? Não é um pneuma. O seu soma. Psicossomático. Problema, sabe? Da mente. Mas soma é corpo no grego. E aqui diz, não sabeis que o soma, o corpo, é o templo. E a palavra templo aqui não é a parte de fora do templo. A palavra templo aqui é o lugar santíssimo e o lugar santo. É literalmente o santuário. O seu corpo é o santo dos santos. O seu corpo é o lugar santo de Deus. O seu corpo é o templo de Deus. E Deus quer o seu templo lindo. Deus quer o seu templo limpo. Deus quer o seu templo santo. Deus quer isso. A palavra pleno. Saudável. Saudável vem de uma palavra, tem a ver com a palavra pleno, que é completo. Saudável, completo. Amém? Curado, plenitude. Deus quer o seu corpo pleno.